dos momentos que eu mais me encanto aqui no programa Slim, que é falar de gastronomia. Hoje a gente vai falar de degustação orientada, de vinhos. De repente um vinho branco, um vinho tinto, um vinho rosé. O que servir? Essa é uma dúvida de muitas pessoas. E claro, a gente tem um convidado especial. Todo mês em Teresina é o Jean Lustosa. Todo mês ele promove essa degustação orientada, onde reúne pessoas, desde aquelas que amam o estudo do vinho, aquelas que também têm vontade de aprender um pouco mais. E o Jean é o enófilo, ele é um dos, digamos que seja apaixonado por vinho, se encanta pela bebida e resolveu justamente dar essas dicas. Como é deficitário essa parte, o conhecimento que a gente tem com relação ao vinho e sobretudo a harmonização dos alimentos. No primeiro momento, essas pessoas que vêm para cá, elas vêm com muitas dúvidas. Algumas pessoas são amplos conhecedores do vinho, outras pessoas nunca beberam vinho, outras estão querendo beber vinho, e a gente, mais do que tudo, também explica como é que você vai harmonizar, né? Porque vinho é uma bebida que ela harmoniza muito bem com os alimentos. Então, a partir da química que existe entre os alimentos e a bebida, você pode estar consumindo um queijo super caro com um vinho super caro e o resultado ser desastroso. Então, a gente começa a orientar essas pessoas como escolher um queijo, como escolher o vinho, o que é que ela vai observar. E é orientado porque a gente vai utilizando fichas, e nessa ficha a gente vê os atributos do vinho. Os atributos visuais, né? As características olfativas do vinho, as características de retrogosto, que é aquele gosto que fica ao final, depois que você dá um gole do vinho. Então, tudo isso aí, quem vem participar dessa degustação orientada, que não é um curso na realidade, tá? Tem essa oportunidade de conhecer e de harmonizar sempre com os petiscos deliciosos. Nós separamos aqui alguns dos tipos, por exemplo, um vinho tinto, um vinho rosé, um vinho branco, para a gente poder entender um pouco mais de que forma que eles harmonizam com determinados alimentos. O Jean até trouxe, olha, são montaditos. Isso é uma nomenclatura espanhola, né? Nomenclatura espanhola, já que a degustação que nós vamos fazer agora no final do mês é uma degustação de vinhos espanhóis, e não nada mais justo do que a gente trazer os montaditos. O que seria montaditos? Montaditos é restos que você tem na sua geladeira. Então, o que você tiver dentro da sua geladeira, você pega e coloca numa fatia de pão torrado e você monta. Daí o nome montadito. É muito delicioso, e a gente começa a harmonizar cada um desses que tem aí com os vinhos que a gente traz. Aquilo que é mais leve, né? Aquilo que vem com fruta, aquilo que vem com mais verdura, a gente harmoniza com o branco. Bacana. Né? Desses montaditos, o que seria o ideal para servir com vinho branco? Com vinho branco, a gente tem brie com manteiga, com geleia de pimenta e nozes. Isso aí seria... A gente está observando aqui logo adiante. A gente tem sanduíche de pepino, que inclusive é um dos preferidos dos ingleses, mas também dá um efeito muito bom, e com o cheesecake ele fica bastante gostoso. Quer dizer, uma torradinha, as fatias de pepino, uma azeitona e um cheesecake. E o cheesecake, só. Um pouquinho de sal e um fio de azeite de oliva. Aí ele faz toda uma diferença. O grande barato da degustação orientada é a gente se permitir. Quando a gente trabalha com vinho, quando a gente começa a degustar vinho, o enófilo, o bebedor de vinho, ele precisa se permitir a tomar vinhos de vários tipos, de várias uvas, para que ele possa, inclusive, identificar o que é que ele gosta e o que é que ele não gosta. Uma dica que a gente dá, bastante valiosa, é porque às vezes a gente imagina que vinho bom é vinho caro. E quando na realidade não é isso. Aqui nós temos vinhos excelentes que podem ser comprados na faixa dos R$40, um vinho argentino ou um vinho chileno. Se você tiver na dúvida, vai no supermercado e compra um argentino ou um chileno. De 2011 para cá, é importante isso aí. Os vinhos, normalmente eles são vendidos dentro de uma escala industrial, né? Para sair, eles têm um prazo mais ou menos de 5 anos. Então é de 2011 para cá, um argentino ou um chileno, e acima de R$40. Dificilmente você vai estar tomando um vinho ruim.
O vinho tinto ele combina sobretudo com carnes vermelhas, carnes gordurosas e molho vermelho. Porque às vezes a gente diz assim, não, é um macarrão. Macarrão tem de ser comido, né, com um vinho branco. Não, se o molho for vermelho, você toma com vinho tinto, um molho mais robusto, um molho mais forte. Se for um molho branco, aí você toma com vinho branco. O vinho é uma bebida que ela desidrata bastante. Então o tempo todo a gente tem de tomar. A proporção é de uma taça de vinho para uma taça de água. Em Teresina, então? Em Teresina, então, a gente precisa estar se hidratando e reidratando o tempo todo. Evita a embriaguez. E tem mais um componente. O vinho, ele é interessante isso. Ele dá uma certa, como ele é vasodilatador, ele dá uma certa esquentada nos romances, né? Então ele é Olha a sugestão, então. Ele é bastante romântico. Um outro aspecto também que a gente traz e salienta são os benefícios que o vinho traz à saúde. Pela Organização Mundial da Saúde, é a bebida que é indicada para as pessoas no caso de osteoporose, no caso de anemia, vários outros casos de problemas cardíacos e tudo mais. Até interessante com relação a problemas cardíacos, eu como realmente também me encanto muito sobre essa bebida, o vinho possui uma substância chamada resveratrol. Essa substância ela combate radicais livres, ela protege o coração e traz muitos benefícios. A gente fica mais novo, né? E saudável. Jean, olha, foi um prazer recebê-lo aqui no programa Slim e as pessoas podem te acompanhar também nas redes sociais. Perfeitamente. Tanto no Instagram quanto no Facebook. Bacana, é Jean Lustosa. Jean Lustosa. Bacana, é isso aí, esse momento gastronômico. Essa junção de vinhos a dicas, na verdade, de harmonização, especialmente para você aqui no Slim.